Bom dia, quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje a nossa atividade vai ser de história. Nós vamos finalizar o nosso livro de história hoje, tá? Então vai ser lá na página 26 as atividades finais desse capítulo. Essas atividades, elas vão ser relacionadas a tudo que a gente viu até agora nessa unidade, tá? Ela está finalizando esse capítulo. Antes da professora explicar o primeiro, eu quero que vocês observem lá que tem 4 palavrinhas e a palavrinha preciosos ela se repete 2 vezes. Isso foi um erro de digitação, um erro de gráfica, né, do livro. Na realidade, essa segunda palavrinha aqui é a palavrinha indígenas, certo? Então vocês podem riscar a palavrinha preciosos que está aqui e escrever indígenas em cima, tá ok? Foi um erro ali de gráfica mesmo, né, do livro. Então, nós vamos utilizando essas 4 palavrinhas aqui, que é povoamento, indígenas, preciosos e interior. Nós vamos preencher essas frases aqui, colocando cada palavra no seu devido lugar. Então, a primeira atividade é relacionada às expedições dos bandeirantes. Aquelas pessoas que eram contratadas para poder fazer aquelas viagens para o interior do Brasil, para descobrir novas riquezas. Nesse procedimento, eles escravizavam os indígenas. Lembram-se que a gente já falou sobre isso? Então, é só uma atividade para a gente recordar, relembrar o que nós já estudamos. Então, olha a letra A. As expedições bandeirantes partiam das regiões próximas ao litoral em direção ao do Brasil. Aonde que eles iam no Brasil? No interior, né? Então, eles saíam do litoral e iam para dentro do Brasil, para o interior. Na letra B, a captura de indígenas para escravizar e a busca por metais o quê? Preciosos, né? Eles queriam coisas que tivessem valor. Eram alguns dos objetivos desses homens, então. A letra C, desbravando matas, atravessando rios e abrindo caminhos, até então conhecidos apenas pelos. Quem só que conhecia o interior do Brasil naquela época dessas expedições? Somente os indígenas, né? Então, conhecidos apenas pelos indígenas, os bandeirantes contribuíram para o quê? Povoamento do interior do Brasil. Porque assim eles iam descobrindo novos lugares, formando novas vilas e assim esses locais eram povoados novamente. Novamente não, né? Porque eram povoados somente pelos indígenas, mas povoados pelas outras pessoas que começaram a chegar até o Brasil. Ainda na página 26, nós vamos fazer o segundo exercício. Então, a gente tem uma imagem aqui e a gente vai responder a letra A e a B relacionada ao que a gente está observando nessa imagem. Com base na leitura desta imagem, né, e nos conhecimentos que vocês já aprenderam, marque um X nas respostas corretas. Essa obra está retratando o quê? Os bandeirantes ou os tropeiros? O que a gente observa aqui? Lembram dos tropeiros? Olha aqui os animais, né? Eles montavam um acampamento com muitas coisas para vender. Eles ficavam nesses locais para poder descansar, passar a noite. E em volta desses locais que eles paravam, começaram a o quê? A ser construídas algumas cidades para poder atender o que eles precisavam quando paravam para descansar. Então, isso aqui não está mostrando os bandeirantes, que os bandeirantes eles entravam para dentro, né, iam para o interior do Brasil, e aqui já não tá, eles estão parados, descansando, montando o acampamento deles. Então, está representando os tropeiros. E os produtos transportados pelas pessoas retratadas abasteciam principalmente o quê? As áreas de mineração ou os engenhos de açúcar? Então, nós vimos que quando os tropeiros surgiram, já não tinha mais a grande quantidade de engenhos de açúcar. Os tropeiros eram mais para as áreas do quê? De mineração, principalmente do ouro. Lembra que a gente falou de Minas Gerais, né, que muita gente foi até lá povoar aquela região devido à grande quantidade de metais preciosos que possuía, no caso o ouro, naquela região. Então, aqui nessa segunda atividade, encerra-se a nossa unidade de história, tá? As atividades de hoje de história são só essas, mas qualquer dúvida vocês podem estar me chamando, tá bom? Tenham todos um bom trabalho, uma boa atividade para todos e até mais!